Boa noite a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar no coração de todos nós, na noite de hoje, uma terra fértil e preparada para que Ele possa então cultivar sua sementinha de paz. Nós começamos as reflexões da noite lembrando um velho conto, uma lenda, sob o nome de Lenda do Esconderijo Seguro. Conta essa lenda que certa feita Deus, o Criador, um pouquinho cansado de nós, as criaturas humanas, de tanto nós reclamarmos, de tanto nós fazermos pedidos que Ele sabe que não são oportunos, de tanto ver a criatura humana tropeçando nos seus próprios erros, Ele resolveu então tirar um período de férias. E para que Ele pudesse fazer isso, Ele não gostaria de ser incomodado com as nossas lamentações, com as nossas queixas. Ele então reuniu a mais alta espiritualidade para que numa espécie de congresso, uma grande reunião, eles pudessem então juntos debaterem e escolherem um lugar onde o Criador pudesse então se esconder e que nós não nos lembrássemos de importuná-lo. E no dia e na hora combinado, lá estavam os mais elevados trabalhadores do plano maior, os querubins, serafins. E então começaram o debate, buscando a escolha de um lugar ideal. Naturalmente que um dos trabalhadores que lá se encontravam sugeriu a Deus que se escondesse nas fendas abissais das Bermudas, a região mais profunda dos oceanos. Deus, na sua presciência, disse que a sugestão era inteligente, mas que com o passar do tempo e com o avanço da inteligência humana, em breve aquela região do planeta também seria desbravada. Outras sugestões foram ocorrendo. Um certo trabalhador sugere a Deus então que se esconda na lua. Mas Deus também agradece e diz que não seria adequado, porque o homem brevemente também estaria explorando o satélite do planeta. E mais várias outras sugestões foram acontecendo, todas muito bem pensadas, mas Deus sempre na sua sabedoria entendia que não funcionaria. Então um anjinho lá de terceiro escalão, responsável ali pela limpeza, pela organização daquele salão onde eles se encontravam, ouvindo aquelas várias sugestões, ele então pede a palavra. Quando ele pede a palavra, muitos olharam de forma curiosa, outros até com certo desdém. O que esse quer sugerir? Se nós aqui estamos debatendo e não chegamos a lugar nenhum, o que essa criatura quer? Mas Deus, na sua justiça, pede naturalmente àquele companheiro que se manifeste. Ele então diz a Deus: Pai, deixa-me ver se entendi o motivo pelo qual todos estão aqui. O Senhor quer um local onde possa então se esconder e que a criatura humana não lembre de importuná-lo? É isso? Deus diz a ele: ótimo, você entendeu o motivo pelo qual nos reunimos aqui. Mas a pergunta é: você tem uma sugestão? E ele diz: sim, eu tenho. E ele sugere então a Deus: Pai, esconda-se no coração do ser humano, pois ele não irá lembrar de procurá-lo ali. Mas se um dia ele o fizer, ele já estará tão crescido e tão amadurecido, que será então apenas para agradecer-lhe. E nós usamos essa historinha alegórica, naturalmente, onde nós personificamos Deus por alguns instantes, para que nós possamos refletir
será que nós estamos encontrando Deus dentro de nós? É muito comum para nós, seres humanos, de uma maneira muito geral, que nós realmente busquemos Deus. Mas busquemos normalmente em lugares, em coisas. E nós nos esquecemos que Deus está dentro de cada um de nós. Agora, para que nós possamos encontrar Deus dentro de nós, nós precisamos então fazer uma viagem interna. Nós precisamos buscá-lo aqui dentro. E para que essa viagem possa ocorrer, possa acontecer, nós precisamos então nos conhecer melhor, para poder encontrá-lo aqui dentro. Só que nós temos percebido que, embora Jesus tenha trazido a grande bússola para que nós possamos realizar essa viagem íntima, essa viagem para dentro de nós mesmos, através das lições que nós encontramos em seu Evangelho, a criatura humana, de uma forma geral, tem tido uma certa resistência, uma certa dificuldade. Naturalmente que nas viagens exteriores que nós fazemos, onde nós já aprendemos a lidar com uma certa naturalidade, nós temos feito progressos imensos. Se nós pensarmos nas viagens externas, nos conhecimentos de tudo aquilo que está fora de nós, quanto progresso nós realizamos. Basta que nós observemos as questões de saúde. Quantas doenças nós já temos a cura? Quantos medicamentos que, se não curam, nos trazem alívio? No campo da construção civil, basta que nós olhemos ao redor. Aqui estamos nós abrigados das intempéries lá de fora. Nós podemos hoje habitar qualquer região do planeta sem dificuldade alguma. Isso tem mostrado que nós, as criaturas humanas, temos essa grande facilidade para viajarmos externamente. O que nós precisamos frisar, que é extremamente importante, que faz parte do nosso desenvolvimento. Mas segundo Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, para que a criatura humana possa alcançar patamares na evolução espiritual, ela precisa desenvolver o equilíbrio entre duas vertentes. Uma vertente, segundo Emmanuel, é a vertente do conhecimento, da inteligência. Esta que nós estamos conquistando cada vez mais horizontes. Nós estamos cada vez mais viajando sobre elas. Mas a outra vertente, segundo Emmanuel, que nós precisamos equilibrar com essa primeira, é a vertente da moral. E para que nós possamos trabalhar a nossa moral, nós precisamos primeiro nos conhecer melhor. Pois se nós não nos conhecermos da forma adequada, que tipo de transformação, que tipo de reforma interna nós conseguiremos realizar? Aquele que quer fazer uma reforma em seu domicílio, ele conhece muito bem, ele vive lá dentro. Ele sabe exatamente quais são os pontos que ele gostaria de ajustar. E assim deve ser conosco. Para que nós possamos realmente alcançar patamares muito mais elevados no campo do desenvolvimento espiritual, nós precisamos sim unir a nossa capacidade de viajar externamente, de assimilar conhecimento, com a nossa capacidade de viajar internamente, nos conhecendo melhor e transformando a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Aí nós pensamos, mas como fazer isso? Como viajar para dentro de mim mesmo? Aí nós brincamos que Kardec deveria ser um bom agenciador de viagens. Pois no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele busca
nos informar de um roteiro seguro para que nós possamos, então, viajar para dentro de nós mesmos. Para que a gente possa traçar planos seguros para nos conhecer melhor e para sermos criaturas melhores. Ele pergunta a espiritualidade na codificação: qual é o meio prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A pergunta foi muito inteligente, pois ele já pede a maneira mais prática, o modo mais eficaz, ou seja, o que funciona de verdade, para que nós possamos nos melhorar. E o que pode nos ajudar a resistir às nossas más tendências, que todos nós ainda carregamos, que todos nós sabemos que faz parte da nossa condição atual. Como controlar isso? Aí vem a resposta. Uma resposta muito simples. Informaram os benfeitores da codificação: um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Quando Kardec recebe essa resposta, naturalmente que é uma resposta extremamente sábia, ele olha aquilo e deve ter pensado: como nós vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos? Como nós vamos conhecer a nós mesmos? Como eu faço isso? Pois imaginemos que nós façamos uma viagem para uma cidade na qual nós nunca estivemos antes. Vamos imaginar aqui como exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Nós chegamos à cidade e alguém nos diz assim: vá conhecer a cidade. É óbvio que eu quero conhecer a cidade, mas por onde eu começo? Todo mundo que viaja faz um roteiro, quer saber quais são os pontos que são interessantes de se conhecer, os lugares importantes, e ela então traça um roteiro e, chegando no seu ponto, ela vai buscar cada um deles. Então, quando a espiritualidade respondeu: conheça-te a ti mesmo, embora Kardec tenha entendido a sabedoria de toda aquela máxima anotada por Sócrates, ou melhor, por Platão, vinda de Sócrates, ele fala: mas só isso não é suficiente. E aí ele complementa então a sua questão, na 919A. Ele diz assim: nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está justamente em conhecer-se a si mesmo. Como fazê-lo? E aí ele pede realmente a coordenada, a forma prática de se fazer isso. E aí, a resposta, que tem mais ou menos 2 páginas no livro, nos traz um roteiro, nos ensina como nós viajarmos para dentro de nós mesmos para que possamos nos conhecer melhor. Nos conhecendo melhor, nós poderemos então fazer a nossa tal reforma íntima. E quem assina essa resposta é Santo Agostinho. E no Livro dos Espíritos, para quem já está habituado a estudá-lo, para quem já teve a curiosidade de dar uma folheada nele, nós vamos ver que a maioria das respostas não tem assinatura, pois era toda uma pleiade de espíritos, sobre a orientação do Espírito de Verdade, que citou todas as respostas, mas algumas houve exceção, e algumas estão assinadas, porque eram respostas diretas de determinados espíritos. E nessa questão, Santo Agostinho nos trouxe todo o roteiro do autoconhecimento. E nós podemos resumir essas 2 páginas de resposta da seguinte maneira: ele nos diz que nós precisamos todos os dias avaliar as nossas ações, para que possamos identificar as ações positivas, os nossos acertos, para que a gente possa então repeti-los,
E diz que também nós precisamos identificar as nossas falhas, os nossos erros, para que a gente possa então eliminá-los. Vejam só. Primeiro ele diz que nós precisamos identificar as coisas boas que nós fazemos. Por quê? Porque nós fazemos muitas ações positivas. E às vezes fazemos no automático, sem prestar atenção, e não valorizamos isso. E não observamos os nossos acertos. E segundo ele, nós temos que encontrar esses acertos no nosso dia, para que a gente possa então observá-los e pensar: o que me levou a acertar? Por que eu cometi esta ação e não agi de forma errada? Será que foi uma mensagem que eu li pela manhã e que me inspirou a agir daquela forma? Se for isso, eu preciso então ler mais mensagens para que eu possa acertar mais. Será que foi o estudo que eu participei na casa espírita? Ótimo. Se foi aquele assunto foi trabalhado e aquilo me inspirou a cometer o meu acerto, ótimo, vou participar mais, para que novos acertos surjam. E os erros? Nós temos a obrigação de entender e encontrar em nós as nossas falhas, os pontos que nós precisamos transformar. E ele não diz que nós precisamos encontrar as nossas falhas para que nós possamos entrar num processo depressivo, achando que nós somos a pior criatura que existe na Terra. Não é esse o objetivo. Nós precisamos identificar as falhas para eliminá-las, para buscar mecanismos de deixar de fazer aquela atitude. E ele nos sugere então que façamos isso diariamente. Por que diariamente? Porque se nós, no momento em que nós vamos nos recolher para o sono, nós fizermos ali uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, quem nós desejarmos, que nos traga equilíbrio, paz, tranquilidade, para que a gente possa então fazer essa autoavaliação. E ali quietinhos, ligados com a espiritualidade, nós começamos a passar em revista todo o nosso dia. Desde a parte da manhã, quando nós nos levantamos da cama, quais foram as nossas primeiras atitudes? Como eu agi com as pessoas que convivem comigo? Eu acordei e falei bom dia. Eu fui educado com as pessoas que estão sobre o mesmo teto. Eu fui trabalhar. No período do trajeto do trabalho, como eu me portei? Como eu estive durante o meu período do trabalho? E assim todo o decorrer do dia. Se logo pela manhã eu percebi que eu não falei bom dia, que eu não fui educado com as pessoas que convivem comigo, tudo bem. Amanhã eu vou me comprometer ao acordar, falar bom dia para todo mundo. E embora muitas pessoas até estranhem a minha postura, ou o meu novo modo de me encontrar com elas, não tem problema. O comprometimento é comigo. E só eu sei daquilo. Eu fui trabalhar e no trânsito perdi a paciência. Sei que não é o caso de ninguém aqui, mas tem muitas pessoas que perdem a paciência no trânsito. Vou me sentir mal por isso? Não, já foi. Eu estarei no trânsito todos os dias. Basta eu me comprometer no dia seguinte em manter o meu equilíbrio, em exercitar a caridade para com as pessoas que estão comigo ali, transitando com objetivos diferentes. E assim eu vou passando todo o meu dia, avaliando os meus erros e os meus acertos. E aí muita gente diz assim, mas isso é difícil. Realmente é muito difícil. Podem acreditar que é um desafio imenso, pois nós não gostamos de nos avaliar.
Nós até gostamos bastante de avaliar as pessoas que estão ao nosso redor. E fazemos isso com uma certa facilidade e talvez até uma naturalidade. Mas nós não estamos aqui encarnados com o propósito de transformar nenhuma criatura. Nós estamos com o propósito de nos transformarmos, de realizarmos a nossa tal reforma íntima. Só que se eu entender que a mudança de hábito pode mudar toda a minha existência, pode fazer com que eu consiga alcançar ou chegar muito próximo de alcançar os meus objetivos aqui na Terra, a coisa muda de figura. Mas como eu não tenho o hábito, eu não tenho o costume de me autoavaliar, eu vou encontrar sim dificuldades no início. É como se nós, por exemplo, fôssemos ao médico. Eu vou colocar eu como exemplo. Imagine que o Júnior chega ao médico se queixando de dor nas costas. Coisa que também ninguém tem. Mas o Júnior tem dor nas costas. E então ele vai ao médico e diz: doutor, o senhor tem alguma coisa que eu possa tomar e que essa dor nas costas desapareça? O médico diz assim: calma, filho, para que tanta pressa? Senta aí, vamos conversar um pouquinho. Fale mais sobre você. Quais são os seus hábitos? E eu começo ali a contar. Ele vai perguntando, eu vou falando, nós ficamos alguns minutos batendo um verdadeiro papo. Quando eu termino, ele diz assim: a solução é simples. Você precisa de 3 coisas. Eu já fico ansioso e pergunto: então vamos lá, doutor, quais são as coisas? Ele fala para mim: olha, você, segundo você relatou, você trabalha sentado. Fica um longo período do dia sentado. E segundo você acabou de dizer, você adora uma cadeira na qual você se esparrama e quase deita por baixo da mesa onde você trabalha, não é isso? E eu fico surpreso com aquilo. Eu falei: eu disse isso? Ele falou: você disse. Eu falo: bom, é verdade. Eu adoro me esparramar naquela cadeira. E ele fala: então é simples. Você vai substituir essa cadeira por uma cadeira anatômica. Ela vai ajudar a sua coluna a ficar, durante aquelas horas que você permanece sentado, na posição correta. Isso vai ajudar. Eu acho interessante, simples, olha que bom. Qual é a segunda? E eles: bom, a segunda coisa a fazer é providenciar um colete. Pois você, quando não estiver sentado na cadeira anatômica, você vai então procurar usar o colete. Porque você vai com o colete deixar a sua coluna numa posição mais ereta, correta. Eu ouvindo aquela explicação, acho muito simples, prático, olha que maravilha. Uma cadeira, um colete. E eu falo: lá vem a terceira é pegadinha. E ele diz assim: não, filho, fica tranquilo, a terceira é mais simples ainda. Você está aí algumas gramas acima do teu peso. Então, por favor, você vai fazer uma caminhada diária. Caminhada? Sim. Caminhando, primeiro você vai ter mais disposição. Mas você também vai perdendo peso, e perdendo peso, a sua coluna é menos sobrecarregada. E eu penso comigo mesmo: mas pois é, tem verdade isso. Aí eu fico curioso e pergunto: mas não tem remédio? Ele falou: não, é a cadeira, o tal do colete e fazer caminhada. Daqui 3 meses você retorna, e aí nós vamos avaliar como andam essas dores nas costas. Se ela diminuiu ou não. Eu saí super animado do consultório. E no dia seguinte, começa a rotina. Chego para trabalhar, está lá a cadeira nova. Cheia de formas, algumas curvas. Eu acho até interessante. E penso comigo mesmo: como vai ser bom me tratar sentado, olha que maravilha. E sento na cadeira. Passa ali alguns minutos e parece que a cadeira tem alguns pregos, pois eu não consigo achar uma posição que eu fique confortável. E começo a pensar: que saudade daquela velha cadeira toda torta. E aquela sensação é de que as dores nas costas estão, na verdade, piorando. Mas eu me lembro
que tem o colete. Bom, já que a cadeira está me incomodando tanto, vou dar uma voltinha, vou colocar o colete, isso provavelmente vai me ajudar, vai amenizar as minhas dores. E coloco o tal colete. Quando eu coloco o colete, eu percebo que eu fico numa posição mais ereta, pareço até mais magro, mais alto. Ai, que beleza! Passam-se alguns minutos e minhas costas começam a latejar. E a dor vai aumentando, como se alguém estivesse tentando me dobrar ao meio. E eu não suporto aquilo. E eu começo a pensar comigo mesmo, vai ser mais difícil do que eu imaginava. Essa cadeira é insuportável, esse colete que é impossível de usar. Ah, mas aí eu me lembro da caminhada e penso, é ali que está o segredo. É a tal caminhada que vai ser a solução. Chego em casa, calço meu par de tênis e resolvo fazer a tal caminhada. E como um bom atleta principiante, acho que eu devo caminhar 20 quilômetros na primeira vez. E aí eu me lembro que tem mais 20 para voltar. Chego em casa, sem fôlego, com as pernas doloridas, morto de cansaço. E penso comigo mesmo, mas vai ser difícil isso. Não vai ser fácil. Mas eu penso, bom, vou dormir, vou descansar. Amanhã é um novo dia, eu vou acordar melhor. O médico disse que eu teria mais disposição. No dia seguinte, precisam contratar um guindaste para tirar o Júnior da cama. Está travado. As pernas todas doloridas. Aí o Júnior tem duas opções. Uma é levantar-se com as pernas doendo, ir para o trabalho, sentar na tal cadeira anatômica que lhe aguarda, usar o colete nos intervalos em que não estiver sentado e que vai incomodá-lo e bastante, e chegar à noite em casa ainda e fazer nova caminhada, com as pernas doendo. Ou então, continuar o resto da existência reclamando de dores nas costas, se colocando na posição de coitadinho, daquele que Deus escolheu para ser o exemplo de dores nas costas. Como nós agiríamos? Ficaríamos ali lamentando aquela velha dor e não faríamos nada para repará-la? Ou então no dia seguinte pensaria comigo mesmo, bom, se eu durante tantos e tantos anos fui permitindo que uma má postura fosse danificando a minha coluna, fosse entortando ela, eu não posso desejar de que do dia para a noite ela volte à posição correta. E que vai ser apenas aquela bendita cadeira, o tal colete e o alívio do peso provocado pela caminhada que vai gradativamente conduzir a coluna na posição correta. E só depois que ela gradativamente voltar à sua posição correta, é que realmente eu sentirei os benefícios de todo aquele esforço prévio. Assim no corpo físico, assim no nosso dia a dia, assim na nossa busca da reforma íntima. Nós não temos hábito de fazer isso. E fazer isso irá sim nos incomodar. O que nós precisamos é ter perseverança, comprometimento, vontade íntima de realizarmos essa tal transformação. Se nós desistirmos no primeiro incômodo, na primeira situação desconfortável que surgir, nós continuaremos reclamando de nós mesmos durante toda a existência. Eu acredito que aqui, todos nós desejamos muito chegar ao momento da nossa desencarnação e poder olhar para trás e ter visto assim, essa foi a melhor encarnação que eu fiz. Não me tornei um espírito puro? Claro que não. Mas foi essa a melhor, onde eu acertei mais,
onde eu busquei me esforçar para ser uma criatura melhor, onde eu fiz jus ao título de me dizer espírita. Porque segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele nos fala que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então fica aqui o nosso desejo de que tenhamos vontade, comprometimento, para que possamos fazer desta realmente a nossa melhor encarnação. Que Jesus possa nos amparar a todos, nos fortalecer e que tenhamos todos uma boa viagem para dentro de nós mesmos.